Boa noite, Lucas. Boa noite, Felipe. Primeiro, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui batendo esse papo contigo. Pô, eu que agradeço pela você participar com a gente na estreia aqui do nosso podcast. Agradeço também o pessoal que está assistindo, né? Agradeço ao Léo ter aberto as portas. E, pô, é um prazer te receber aqui, entendeu? Ter conseguido espaço na agenda para bater um papo comigo. Nada, prazer é meu. Prazer estar falando com quem está ouvindo a gente. Obrigado, Léo, pelo espaço também. Não sabia que em Três Rios tinha um estúdio tão bacana como esse. É legal ver o mercado do audiovisual crescendo assim na nossa região, né? E com um comunicador como você. É uma honra. Obrigado. E, pô, tá ficando direitinho, ficando legal. A gente vai caminhando e acertando os pontos. Vamos lá, isso aí. Lucas, para quem não te conhece, né? Esse aqui é o nosso amigo Lucas Mendes. Fala um pouquinho de você, onde você nasceu, sua infância, conta um pouquinho pra gente. Vamos lá, Felipe. Eu nasci em Paraíba do Sul, né? Minha infância toda eu passei lá no bairro de Queima-Sangue, que é uma zona rural da cidade. Meu avô é produtor de leite, então minha infância foi toda lá. Meus pais são professores e desde cedo me direcionaram no caminho certo. Eu tenho a sorte e a gratidão de ter tido dentro de casa quem me ensinou o caminho certo. E graças a Deus eu pude seguir e faço as minhas escolhas sempre lembrando do que eles me ensinaram lá atrás. Me formei no colégio e logo assim que eu me formei comecei a trabalhar. Fui agente comunitário de saúde assim que eu completei 17 anos. Bacana. E o motivo para eu ter ingressado no mercado de trabalho tão cedo foi que eu precisava fazer minha faculdade e era uma forma de eu custear o meu transporte. Né? Eu pagava a van com o meu salário e minha mãe... É puxado, né? Completava ali com a mensalidade. Eu comecei a estudar lá na Universo, em Juiz de Fora, curso de Direito. Direito? Pô, bacana. Só que aí depois eu continuei fazendo o Enem, não tinha conseguido passar na Federal, e aí consegui. Depois de um ano estudando Juiz de Fora, passei aqui para Universidade Rural em Três Rios e comecei a estudar aqui na Federal. E um ano depois de eu ter entrado como estudante, eu fui aprovado no concurso público para Rural também. Caramba, que top. Como técnico administrativo. E me formei na Rural em Direito. Trabalho na Rural até hoje. Me tornei diretor da instituição. Estou diretor há 5 anos. 5 anos? Como diretor administrativo ali. Então, assim, eu tenho muita gratidão. Primeiro para os meus pais, que me direcionaram sempre no caminho do bem, mostrando que uma das únicas leis que não falham no nosso país e em qualquer lugar do mundo é a lei da semeadura. Né? Você tem que plantar para colher e, graças a Deus, eu venho plantando. E nesse meio de caminho aconteceram outras coisas na minha vida. Né? Eu sempre gostei muito de carnaval, de festa, de evento. E aí lá em 2015 eu fui o fundador do Bloco da Tribo, lá em Paraíba também. O mais famoso, né? Acabou se tornando o maior bloco pré-carnavalesco aqui da nossa região. A gente fez uma festa bacana de 10 anos agora, esse ano. Depois do bloco, outras portas foram sendo abertas. Eu fui um dos fundadores do Hangar, que é uma casa noturna lá da cidade também. Referência na região também, né? Foi um trabalho muito bacana de consolidação da casa. Saí agora, né? Em dezembro do ano passado eu deixei de ser sócio do Hangar, mas o carinho permanece, a gente tem como um filho, né? É verdade. Mas a gente continua lá no bloco por essa paixão, por entender a necessidade do mercado de entretenimento ser aquecido, por entender que o Carnaval de Paraíba merece ter prestígio novamente. E agora, né, depois disso tudo, eu resolvi me aventurar também na política em 2020. Fui candidato a vereador em Paraíba, fui o sexto mais votado, 497 votos. E não fui eleito por conta das regras eleitorais, né? Meu partido não atingiu o coeficiente eleitoral. Mas tudo bem, acabou que eu me apaixonei pela política. Fui aprovado no mestrado esse ano em políticas públicas, na Rural de novo. Na Rural de novo. Tá no caminho, é um karma. Só que lá em Seropédica. E um dos momentos também mais bacanas dessa minha trajetória até hoje foi a fundação do projeto social que a gente tem em Paraíba. Né? Em 2021 a gente fundou o Movimento Bora, que acontece hoje lá no bairro Dourado, e é super bacana que a gente vem conseguindo fazer. Que é uma referência também, né? Então assim,
Minha vida sempre foi muito dinâmica. Isso. Eu sempre fui um cara que nunca gostei de me acomodar muito, de sempre gostar de desafio e de quando eu entro em alguma coisa, eu entro de cabeça, vou até o fim. E isso vai me permitindo... Trabalhar e ajudar, porque assim, você se ajuda e ajuda a galera junto, né? E é bom que a gente sempre tem uma emoção diferente, tem uma verdade. história diferente. É aprendizado, né? É isso. Entendeu? É isso. É igual às vezes, né? A gente viaja, tal, Minas ou Rio, né? Ah, tu mora onde? Pô, moro lá em Paraíba do Sul. Paraíba? Lá na Paraíba? Não, Paraíba do Sul, do interior, tal. Ah, já sei onde tem o bloco da tribo. Então, tem um hangar. Tem uma tia que mora lá, já fui na boate e tal. Então, fui no carnaval. Então, acaba, cara, você é um empreendedor, né? Que acaba atraindo o turismo para a cidade também. E assim, Felipe, eu falo que tudo que a gente tem que fazer bem feito. É verdade. Seja no bloco da tribo, seja lá como agente comunitário, lá no começo, Isso. seja na rural, seja no estudo, tudo a gente tem que fazer bem feito, entregar resultado, e aí a gente consegue ampliar os horizontes, a gente consegue fazer bem para as pessoas, faz bem para a gente. Então, assim, eu procuro tudo que eu fiz na minha vida até hoje entregar resultado, ser efetivo, fazer a coisa bem feita, que aí a gente consegue essa abrangência, né? Esse reconhecimento de todo mundo, né? Isso. É igual você falou, né? Que assim que você prestou vestibular, depois da escola, você foi para a faculdade de Direito. Aí, o que te motivou a fazer Direito? Era um sonho já de criança? Lá no começo eu falava que eu queria ser jornalista. Eu sempre gostei muito de ler. Sempre quando eu ia para o colégio eu comprava o Lance, jornal de esporte, levava embaixo do braço. Então, meu sonho era ser jornalista. Só que aí a gente vai entendendo que o mercado do jornalismo talvez não fosse tão fácil, tão simples, e aí fui ouvindo fui ouvindo outro, fui desanimando. Aí essa paixão pela leitura, essa paixão por humanas foi me levando pro direito, que foi também um curso muito bacana, gostei muito de ter feito, embora eu não exerça a profissão, agregou muito na minha formação. Na formação, como pessoa, agrega muito, né? Na minha formação profissional. Foi bem bacana, mas foi essa paixão por ler, por a curiosidade por conhecer as coisas. E o direito me ajuda muito até na política mesmo, né? Onde eu estou inserido hoje. O direito me ajuda a ter algumas noções bem bacanas para construir o que precisa ser construído. Até porque o direito é a arte do bom e do justo, né? Então você vai no caminho, acaba levando para a vida, né? Eu cheguei a fazer 6 períodos de direito também. Né? Aí só que na época aconteceu algumas coisas e tal, eu falei assim, sempre gostei de história também, acabei mudando depois pra história, né? Mas assim, tem os livros aí de direito, aí vira e mexe, paro pra ler um pouquinho, que é bom, né? É isso aí. Entendeu? Porque a vida em sociedade depende do direito. Né? Exatamente. E se as pessoas soubessem os direitos delas também, as coisas seriam bem melhores, né? Sim, e os deveres. Os deveres também, principalmente. E sobre o movimento Bora, o que te motivou, assim? Cara, a história do Bora é bacana porque na minha campanha política em 2020, eu sempre tomo muito cuidado de não associar o Bora com política. Sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque senão eu faria um projeto social como a maioria das pessoas fazem em véspera de campanha e tudo certo. É verdade. Né? Só que não. O Bora... Mas eu citei a política porque foi aonde eu enxerguei uma realidade que eu não sabia que existia. Isso. Paraíba é uma cidade de quase 50 mil habitantes. A gente acha que conhece tudo, conhece todo mundo, mas não conhece. Na verdade, o buraco é mais embaixo. Né? A gente vive na nossa bolha, a gente vive a nossa realidade. Graças a Deus a gente é privilegiado. É verdade. A gente não pode negar. E aí na minha campanha eu precisava andar. Era uma campanha que eu não tinha recurso, não tinha padrinho, uma campanha independente. Eu falei assim, cara, a única forma de eu conhecer a cidade, pensar a solução para a cidade, conversar com as pessoas é andando. Né? E como eu sou um cara que eu não tenho um bairro específico e nem acho certo qualquer político ter, acho que o vereador, o político, ele é da cidade. Eu falei assim, eu preciso andar pela cidade inteira. E aí, nessas andanças, eu fui vendo uma realidade que me assustou um pouco, me impactou, assim. Eu encontrei casas que 7 pessoas dividiam uma escova de dente, né? Um exemplo. E quando acabou a política, eu falei assim,
é injusto comigo e com as pessoas que acreditaram em mim eu ter visto isso tudo e só porque eu não me elegi, tudo bem, não vi nada, agora vou seguir minha vida. Deixar de mão, né? Eu não ia ficar bem comigo mesmo. E aí eu falei assim, cara, tem que fazer alguma coisa. E aí eu encontrei um monte de doido como eu, com uma vontade absurda de fazer a diferença na vida das pessoas, que mesmo sem muito recurso, sem muito tempo disponível, que a gente não tem tanto tempo nessa correria nossa, resolveram abraçar a ideia. A gente montou um time de voluntário, que eu costumo dizer que é apaixonado por gente, que é o pré-requisito para entrar no movimento, é gostar de gente. Gostando de gente, a gente vai tocando cada um na sua área. E aí a gente fundou o movimento. Primeiro a gente começou com algumas ações espalhadas pela cidade. Sim. Só que a gente viu que a gente não ia conseguir impactar da forma que queria. E a gente resolveu concentrar as nossas forças em um bairro só, que foi o bairro Eldorado, onde a gente tem um espaço físico muito bacana, que foi cedido pela Associação de Capoeira lá do Mestre Arino. A gente tem a Igreja Batista do Calvário também, na figura do pastor do Luiz, do Sandro, lá também, que abriram as portas para a gente fazer as nossas atividades. Então a gente tinha uma estrutura, né, física para explorar, tinha um bairro que é vulnerável. Isso. Falei assim, é aqui. E aí a gente começou. Hoje o projeto ele oferta atividades para crianças, para adolescentes e para adultos. Vou citar algumas. Sim. Pode ser que eu esqueça uma ou outra, mas basicamente, para as crianças hoje a gente está com judô, está com balé, está com futsal, reforço escolar de português e matemática, atendimento psicológico, atendimento odontológico. Para os adultos que, na maioria das vezes, são pais dessas crianças nossas, a gente tem artesanato, confeitaria. A gente começa amanhã um curso para ensinar a vender pelo Instagram. Pô, legal. Atividade física. O que mais? Estou esquecendo algumas coisas. A gente vai começar um curso de redação para o Enem. A gente vai começar culinária infantil com a molecada. E para agregar isso tudo, a gente conseguiu levar lá para o bairro um projeto do governo do estado, que é um ambiente jovem, para os jovens de 16 a 24 anos de educação ambiental. Então, quer dizer, a gente está conseguindo mostrar para o bairro, para as pessoas, né, não só do bairro, mas de fora também, que um projeto bem feito, um projeto bem estruturado pode potencializar a capacidade deles, pode permitir eles sonharem, acreditarem. Porque não é só, Felipe, um projeto que chega lá, joga flores para o alto, né, dá meia dúzia de presente aqui. Isso não faz diferença na vida de ninguém, não transforma a vida de ninguém. Eu acho que a coisa tem que ser diferente. Tem que ser diferente. A gente tem que trabalhar no desenvolvimento das pessoas, a gente tem que fazê-las acreditarem nelas mesmas. Então esse é o intuito lá do Bora, né? E a gente espera ter vida longa lá. Eu sempre acompanho lá nas redes sociais, né? Eu acho muito bacana. Você usa essa parte assim, desenvolvimento pessoal e empreendedorismo também envolvido. Isso é muito importante, né? Igual você falou, vai começar um curso também ensinando, né, o pessoal a vender pelo Instagram. Tem a parte de confeitaria, né, que você falou. É bacana isso. E assim, a gente está numa cidade que, infelizmente, a gente não tem tantas oportunidades no mercado de trabalho. A gente vê, principalmente lá no bairro, um dos maiores gargalos é o desemprego. E as pessoas precisam botar comida dentro de casa, precisam ter renda, e surgem os microempreendedores, né? E a confeitaria foi uma oportunidade, o artesanato é outra. E aí a gente vem com o curso de venda de Instagram para pegar isso que eles aprenderam e mostrar para eles como pode ser rentável isso, né? A confeitaria tem até um caso bacana que uma das pessoas que fez nunca tinha tido carteira assinada. Aí fez o curso da confeitaria, a primeira carteira assinada dela foi por causa do curso. Caramba, que legal. Por causa da diplomação que ela teve lá, ela conseguiu emprego, ficou toda feliz, e a gente mais ainda. Pô, é bacana, né? É bom a gente ver essas histórias assim, que as pessoas conseguem... história de inspiração, né? Sim, entendeu? E graças a Deus está conseguindo, através de você, né? A galera que ajuda a proporcionar isso às pessoas, né? E vocês pensam em expandir pro restante da cidade futuramente? Ou... Cara, eu acho que a gente tá entendendo ali uma fórmula, né? Acaba sendo um piloto ali que está mostrando pra gente os nossos erros, a gente vai ajustando. E acredito que futuramente, se a gente tiver tempo, se a gente tiver gente, se a gente tiver recurso, a gente vai conseguir aplicar essa fórmula em outros lugares, ou então
mostrar para outras pessoas a nossa forma para que elas apliquem também. A gente não pode ter essa vaidade, a gente precisa mostrar o caminho para outras pessoas que queiram também fazer diferença. E assim, só aproveitando para não deixar furo com ninguém, agradecer aos nossos voluntários lá, os nossos oficineiros, os profissionais que participam do projeto, quem ajuda com grana também, porque sem eles nada aconteceria. Eu sou muito grato de ter acontecido pessoas que pensem da mesma forma ou de forma semelhante a mim. Graças a Deus, né? É isso aí. Pô, a galera tá de parabéns, né? Eu cheguei a ver até uma reportagem também na RJ, né? Sobre o projeto ambiental. Cara, esse projeto foi um presente que a gente ganhou lá no bairro, o Projeto Ambiente Jovem. É o maior projeto de educação ambiental do Brasil. Foi pensado pelo Thiago Pampolha, que é o secretário de Meio Ambiente do Estado, hoje está como vice-governador. Ele capacita jovens de 16 a 24 anos na área da educação ambiental. Esses jovens, no final do curso, eles têm que promover ações de impacto dentro do bairro deles, porque o projeto também só acontece em bairros em situação de vulnerabilidade social. Lá a gente vai fazer um projeto bacana de coleta seletiva, de separação de lixo. Pô, bacana. E a gente vai trazer as crianças do Bora também para participar. Para participar também. E assim, e mais bacana ainda é que a galera ainda ganha um dinheiro. Os jovens que participam, eles têm um auxílio mensal de R$200 por mês. Isso permite eles ajudarem também em alguma coisa dentro de casa e saem com diploma de eu não lembro o que vem no diploma, mas é algo relacionado a agente ambiental, alguma coisa bacana. assim. Muito bacana. Em Três Rios tem um núcleo e uma das meninas do núcleo de Três Rios passou na Rural para Gestão Ambiental no curso lá. Caramba, que top! Permitir os projetos sociais, cara, assim, eles acontecem, na minha concepção, para fazer as pessoas acreditarem nelas mesmas. Que é possível, né? Que é possível, porque, infelizmente, falta perspectiva. Isso. Né? Quando você vai no bairro mais vulnerável, as pessoas já crescem numa realidade que é muito difícil. Então, elas têm dificuldade de acreditar nelas mesmas. Tem problema de autoestima, tem todo um contexto que atrapalha o muitas das vezes falta o apoio dentro de casa, né? Exatamente. E assim, os projetos sociais, a função deles, além de dar o auxílio ali emocional, além de dar o auxílio em todas as áreas, eu acho que o principal é promover esse desenvolvimento na forma de pensar. Isso. As pessoas, as crianças, precisam acreditar nelas, elas precisam ver que é possível, e é isso que a gente tenta fazer. Eu acho que todo projeto tinha que ir por esse lado. Por esse lado, é verdade. Porque através do projeto, ela está ocupando a mente, né? O tempo que ela ia estar na rua, né? Às vezes, tendo acesso até coisas que não era propício para ela está ali estudando, está acompanhando o projeto ali, ela vai plantando a sementinha no coração da criança ali, ela vai tomando gosto. Como você falou, que a menina que participava do projeto aqui já conseguiu passar no vestibular e vai começar o curso. É isso aí, tá numa faculdade federal, vai se formar e vai seguir o caminho dela. Pô, é muito bacana isso, né? A gente até fez, na semana retrasada, uma visita guiada com eles aqui na Rural para mostrar que na cidade vizinha tem uma universidade pública que eles podem acessar, que eles podem sonhar em estar ali dentro, né? A gente fez essa visita com o Ambiente Jovem, fizemos uma visita com o Colégio Estadual Barão de Palmeiras, lá de Paraíba. Os jovens vieram, alguns não sabiam, nunca tinham vindo a Três Rios, alguns deles. Tão perto, né? Não sabiam que uma faculdade desse porte como está aqui. Então, assim, é importante a gente mostrar para eles que existe um horizonte, né? Existe um mundo lá fora, né? Que às vezes a pessoa vive naquela comunidade ali, né? Ela quase não sai, né? E não tem acesso assim, ela pensa que é tudo muito longe, mas na verdade está perto, né? Sim. E assim, cara, os projetos sociais, eles acabam sendo uma das principais incubadoras de política pública, né? Isso. Que se o que é feito nos projetos for bacana a ponto de ser aproveitado como política pública, você ganha abrangência, você ganha uma maior proporção disso, né? É verdade. E o que a gente faz no Bora lá é até semelhante ao que foi feito em alguns lugares, que se dá o nome hoje de urbanismo social. Sim. No Recife tem um instrumento público lá que chama Compaz, que é Centro de Convivência da Paz, onde os jovens têm isso tudo, mas fomentado pelo poder público. Que aí você ganha mais áreas, você ganha mais profissionais, mais opções, mais abrangência. Então, assim, você dá diversas ocupações ali para eles. Recomendo quem puder pesquisar depois sobre Compaz.
Na Colômbia, quando o narcotráfico dominava lá a Colômbia, em Bogotá. Você é historiador, você sabe melhor do que eu. E uma das formas de diminuir as violências nessas cidades foi pegar as praças, colocar instrumento público na praça, colocar biblioteca, colocar quadra, iluminar, colorir e permitir que as pessoas ocupassem aqueles espaços, colocar atividades para elas desenvolverem. Então, assim, é isso que a gente quer fazer. Bacana. É pegar lugares que não tem tanta perspectiva, não querendo ser repetitivo, mas lugares, né, um pouco abandonados, né, pelo poder público por N motivos, que aqui não vale entrar nisso, e dar vida para esses lugares, para as pessoas sentirem prazer, sentirem vontade e quererem crescer ali dentro, né? E você falando sobre a política que eles fizeram em Bogotá e tal, cara, eu já li alguns estudos que dizem o seguinte: até o tipo de iluminação que é usada naquela determinada localidade ali vai influenciar na... Sem dúvida. Felipe, você imagina você morando num lugar que ele já tem uma característica de ser um bairro que é malquisto pela cidade, todo mundo já te olha torto porque tu fala que mora naquele bairro. Aí você acorda de manhã, abre a janela da sua casa, você vai ver uma praça toda suja, depredada, à noite, aquela luz amarela com um monte de gente nos cantinhos ali fazendo o que não deve ser feito. Isso. Né? O que você vai pensar? O que você vai esperar daquele ambiente ali? Do que você vai... Agora, faz ao contrário, né? Imagina tu acordando de manhã, teu bairro todo limpo, todo iluminado, cheio de coisa funcionando acontecendo, cheio de atividade. À noite você chega, a quadra toda iluminada toda colorida. É diferente. Isso, é diferente. Você vai gostar de morar ali, você vai sentir prazer, você vai ter vontade de estar ali fazendo as coisas, né? É igual assim, ó, eu moro no bairro Liberdade, Paraíba do Sul. Eu vivo isso, igual a gente está conversando aqui. Acontece. Há uns anos atrás, né, sempre tinha alguma atividade na praça, o tipo de iluminação era diferente e tal. Aí vai passando, o poder público vai deixando de lado, né? Aí, queimou uma lâmpada, aí demora séculos para ir trocar. Aí troca, coloca aquela amarela. Né? Aquela de casa. Né? Aquela de casa. Aí o exemplo assim, o pessoal vai se afastando, vão deixando de exercer as atividades e vai ficando abandonado. O bairro Liberdade se assemelha muito com o que acontece lá no Eldorado também. Né? Sim. Eu cresci lá no bairro Liberdade, eu nem contei essa parte da história lá, da minha vida, que eu sempre participei dos campeonatos de núcleo, cresci no futebol e sempre joguei bola lá no Liberdade. Eu te conheci na época do futebol. Eu não lembro agora se foi no campeonato de núcleo ou no GEM, alguma coisa assim. Os dois eu jogava, Eu até agradeço muito que o futebol foi uma das coisas que foi moldando o meu caráter, né? Encontrei pessoas lá no Liberdade, o Gomide foi o cara que era o treinador da escolinha lá, pô, sou fã dele, me direcionou quando eu era moleque, então assim, a gente via essa realidade. Hoje, com muita tristeza, Felipe, eu falo que alguns dos caras que jogavam comigo, da minha idade, se perderam, né? Alguns, infelizmente, perderam a vida precocemente. É verdade. Outros foram presos, estão presos. Então, assim, a gente fica chateado. A gente fica chateado. E a gente pensa, será que se tivessem políticas públicas que incentivassem esse cara a fazer coisas diferentes, será que se tivesse política pública entrando no bairro dele, né, mudando a história do bairro, será que ele seguiria por esse caminho? É verdade. Acho que não, né? É verdade. Às vezes falta a mão do Estado agindo, né? E assim, muito se fala hoje em Paraíba, Paraíba não tem empresa, Paraíba precisa de desenvolvimento econômico. Concordo, porque Paraíba é uma cidade que não tem muita direção hoje, né? Só que o desenvolvimento econômico ele não acontece sem o desenvolvimento social, não acontece sem uma educação de qualidade. Né? Então, assim, é uma engrenagem. Então, não adianta a gente pensar lá na frente se a gente não fizer o nosso dever de casa e pensar nos nossos bairros, nos nossos núcleos, nos nossos instrumentos públicos, porque se eles não funcionarem, em todos os bairros, seja em Barão de Angra, que também é um bairro que tem característica de ser abandonado pelo poder público, seja no Eldorado, seja na Liberdade, seja no centro da cidade, a gente precisa pensar tudo como um conjunto. Né? E pensando como um conjunto em todos os bairros, a gente vai criar um ambiente favorável para atrair todas as coisas. Aí a empresa vem, aí o empresário sente vontade,
aí acontece o desenvolvimento econômico, porque as pessoas daqueles bairros, elas vão empreender também, isso verdade. faz parte do desenvolvimento econômico. Verdade. Então, assim, não adianta a gente pensar isolado e continuar esquecendo algumas áreas da cidade, senão nunca vai funcionar. Nunca vai funcionar, verdade. Não adianta eu pintar o meio-fio, botar bromélia, botar planta e achar que o turista vai vir ali ver isso e isso aí vai ser suficiente. É não vai. verdade, não é o suficiente. Né? Porque embaixo dessa cortina de fumaça a gente vai ter uma galera que precisa ser olhada também. É verdade, que a galera precisa ser assistida. É igual uma coisa que eu estava até conversando com um amigo semana passada, foi o seguinte, na época, tipo assim, há 15 anos atrás, quando a gente era adolescente, né, o campeonato de núcleo era muito forte. Então a molecada já tinha aquele compromisso, né? Ah, tem que acordar cedo domingo, vou dormir cedo no sábado, que domingo eu vou jogar. Entendeu? Hoje, eu nem sei se ainda existe, né, o campeonato de núcleo. Não. Agora foi reativado um projeto esportivo, mas vai ser concentrado no Parque Salutares lá, o que eu não concordo tanto, né? Acho que o Parque Salutares é bacana, tem que ser explorado, mas você precisa ir até as pessoas. E as pessoas estão nos bairros, né? Então você precisa dar moral para aquele voluntário que está lá há 30 anos roendo o osso com a molecada, sem ter suporte de ninguém. Chama esse cara, dá moral para ele, incentiva ele a continuar com o esporte, né? E, infelizmente, já de um tempo a gente não tem o esporte acontecendo. Né? Que o esporte é uma das ferramentas sociais mais importantes. Outro dia eu dei um exemplo, eu falei assim, para a gente trazer a criança para aula de reforço, de matemática, um sábado de manhã, a gente está conseguindo lá, leva 10, leva 15 crianças. Mas se você fala que tem um campeonato de futebol... vai todo mundo. Vão 100. Né? Jogador, pouquíssimos vão virar. Isso. Mas você vai atrair as crianças. Atraindo as crianças, você vai conseguir ver se ela está bem no colégio. Isso. Você vai conseguir ver se ela está com a saúde legal, tanto a saúde odontológica quanto a saúde de um modo geral. Você vai conseguir ver se ela tem algum problema psicológico ali. Então, assim, o esporte ele é uma ferramenta social para desenvolver aptidões físicas, mentais, para... Né, a socialização, mas ele é fundamental para trazer essas crianças e esses jovens para perto de você e aí você trabalhar eles. Trabalhar mostrando caminhos. Assim, um cara que em Paraíba é exemplo de moldar caráter de muita gente é o saudoso Valdeci Torquato também, lá do bairro Liberdade. Ele é um cara que moldou muito caráter. Jogadores dali... Você jogou lá também com ele? Joguei pouquinho tempo. Joguei pouquinho também. Minhas habilidades não eram compatíveis, né? O Valdeci ali, poucos viraram jogadores, mas muitos viraram homens. Isso aí, é verdade. Então, assim, eu acho que é isso. A função do esporte como ferramenta social, assim, de desenvolvimento. O esporte não é só o troféu e a medalha, né? Tem muita coisa envolvida e as pessoas precisam enxergar isso. É verdade. Porque é igual assim, na época, né, eu lembro também que ele organizava o treino. O treino parecia que era campeonato, era muita gente. A molecada... Aí tinha a questão também que você falou, o cara pra ele treinar, ele tem que estar com a nota legal, tem que ter uma regularidade de frequência na escola. Isso tudo influencia pra caramba. Não parece, mas assim, daqui a 5, 10 anos é que vai colher os frutos, né? Não é que o cara vai virar um Neymar, né? Vai virar... Mas assim, como cidadão, pra ele... E para a sociedade, isso é gigantesco o benefício, né? E sobre a questão de tirar o campeonato do bairro, né? Como você falou, vai começar um projeto nas Salutares. Eu também sou da mesma opinião que você. Por quê? Quando você tira do bairro, nem todo mundo vai ter condições de se deslocar até no outro lugar, entendeu? Aí acaba que o cara fala, não vou. Por isso que até voltando no exemplo do ambiente jovem, ele acontece nos bairros, né, nas comunidades do Rio, nos bairros aqui do interior, por isso. Basicamente por isso. Porque às vezes é complicado para a pessoa, às vezes ela não tem R$2 para pagar de passagem para poder se deslocar. Né? Aí quando é no bairro, é perto de casa, dá para ir a pé, vou lá, entendeu? Vou chamar meu colega, vou chamar meu primo, vai todo mundo, entendeu? Fica bem mais fácil de você atrair, né? E trabalhar em cima daquele projeto. Porque hoje em dia, né, acaba faltando, parece, eu vou jogar o negócio aqui, né? Quem quiser vai, né?
E não é assim, né? Não é assim, Não é né? assim. Assim, é por isso que eu falo que a gente, para fazer política pública, a principal coisa que a gente tem que aprimorar na gente é a escuta. É verdade. Porque a gente não sabe a realidade de ninguém. Então você precisa ir ali para o fronte de batalha, ouvir qual é a realidade daquelas pessoas, o que elas pensam, o que elas precisam, e a partir daí você construir as políticas públicas. É verdade. Por isso que eu falo também, a gente estava comentando antes de entrar no ar, que não dá para você votar no cara gente boa. Não dá para você votar no cara que te dá o uniforme para o seu time, que vai... Não. Vota em quem está capacitado. Porque esse cara que é capacitado, ele não precisa nem morar no seu bairro. Mas se ele conseguir ir lá te ouvir e transformar isso em políticas públicas eficazes, ele vai fazer diferença na sua vida de uma forma duradoura. Isso. Né? Porque aquele cara que chega ali e vai te dar 50, vai te dar 100, esse cara não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. É verdade. Né? Então, assim, a política, ela precisa da escuta, ela precisa de pessoas capacitadas, precisa de pessoas humanas, porque senão, infelizmente, a gente vai continuar andando em círculo e não vai evoluir. Não vai evoluir, né? E assim, Felipe, muitas pessoas falavam que eu era maluco, assim. Tu vai entrar na política, é um meio sujo, não dá, não vai funcionar. Eu falei assim, cara, a gente precisa tentar. Verdade. Né? Porque se a gente continuar com esse pensamento, a gente vai continuar refém das mesmas pessoas que fazem as mesmas coisas, e a gente vai ficar reclamando de fora. Nunca vai mudar, né? Então, assim, eu resolvi comprar esse barulho, porque eu acho que a política ainda é a principal ferramenta que vai conseguir promover a transformação na vida de alguém. Exatamente. Porque senão a gente fica muito limitado. Lá com o projeto a gente consegue. Sim. Mas a gente fica limitado. Isso, falta recurso. Para eu conseguir botar uniforme nas crianças está sendo um sacrifício. Imagina, tem que suar a camisa, né? Porque precisa de incentivo, precisa de recurso, precisa... Infelizmente a gente não consegue fazer algumas coisas. Agora, quando você tem a política como ferramenta, você está com um canhão na mão. Isso. Só que você tem que mirar no alvo certo. No alvo certo, E como você, assim, por exemplo, com o projeto você já conseguiu, por exemplo, ir até aqui, né? Com a política já vai muito além, né? Fica bem mais viável conseguir algumas coisas que para você alcançar resultados ainda maiores, né? Porque igual você falou, a gente precisa de pessoas qualificadas, né? Por exemplo, não adianta você, fulano é legal, é popular, vou nele, vou votar nele. Né? Igual você é um cara que gosta de política, né? Você, é um sonho, vou estar aqui, vou me candidatar, tal. Mas você sempre está se qualificando, entendeu? Está estudando. Então, exemplo, você é uma pessoa preparada para assumir uma função pública que você vai sentar e você vai, é isso que eu vou fazer aqui, essa é a minha função. Cara, eu vou errar. Vou errar muito ainda. Isso. Mas eu acho que a gente tem que diminuir a chance de erro. E quando esse erro acontecer, ele não vai ser um erro causado por uma má intenção. Sim. Por isso que a gente precisa se aperfeiçoar. E foi um dos motivos de eu ter entrado no mestrado, né? Porque eu falei assim, cara, eu tô nisso. Eu quero isso. Então eu preciso agora entender melhor esse mecanismo para poder entregar um resultado cada vez melhor. Isso. Para ter credibilidade, para poder saber o que eu estou falando, né? E fazer o que tem que ser feito. Isso. O político não está ali para fazer a vida. É verdade. A gente tem alguns exemplos disso, de político que entra ali, agora eu aposento. É verdade, tem muito disso. Qual que é a tua profissão? Minha profissão é política. É política, aqui, é verdade. Aqui é minha praia. Mas aí o cara vai, através das más práticas ali, se perpetuando no poder para benefício pessoal. Isso. E esquece do bem comum, que é o que a política precisa fazer. É olhar para o outro, é olhar para o bem comum, é olhar para a cidade. E a gente vê isso cada vez mais raro, isso é triste. A gente ainda tem bons exemplos, tá? Sim. A gente tem bons exemplos que eu admiro, até aqui na região, mas a grande maioria, infelizmente, não pensa dessa forma. Não pensa dessa forma, né? E tem a questão também, exemplo assim, quando a pessoa ela senta, ela estuda, né? Ela pensa, ela vai raciocinando, ela vai ter também projetos pés no chão, né? Por exemplo, coisas viáveis de fazer. Por exemplo, um curso de culinária, né? Um reforço,
são coisas assim que vão mudar a longo prazo a sociedade. Não adianta eu falar assim, vou trazer o Maracanã para a região aqui. Vou construir um Maracanã, vai todo mundo ver o Fla-Flu no domingo. Não vai acontecer. Entendeu? Isso aí é politicagem. É. Aí isso tá cheio de coisa, porque as pessoas aproveitam que a sociedade ela é mal informada a maioria das vezes. Isso. Muita gente não aproveita esse desconhecimento das pessoas para poder fazer essa maldade. Isso. Porque quando você promete um mundo de faz de conta para a pessoa, para mim é covardia, é maldade. Verdade, é maldade. Você não mostra a realidade para ela, você não... O cara que ele é vereador, o cara vai lá, candidato, vou diminuir meu salário, quando eu chegar lá, não vai fazer. Não vai. Vou cortar todos os impostos, tu não vai pagar imposto, vou dar comida para todo... Não vai fazer. Não vai. Então assim, isso é covardia. É verdade. Infelizmente, as pessoas ainda acreditam, mas acho que isso está melhorando, as pessoas estão ficando mais informadas, a internet tem ajudado. A internet ajudou muito isso. Por mais que a gente ainda tenha muita fake news de todos os lados, mas eu acho que as pessoas estão ficando mais espertas. E tomara que fiquem, né? É verdade. Que entendam que o cara que chega aqui e falar para você que vou fazer isso, vou fazer aquilo, esquece. É verdade. Não vai. Né? Eu costumava, na minha campanha, a primeira coisa que eu falava para as pessoas era dizer, eu não vou te prometer nada. Eu não sei se eu vou conseguir cumprir. É verdade. Eu quero poder voltar aqui para conversar contigo, para te ouvir, para a gente tentar achar alguma solução junto para algum problema. Isso. Agora, se eu chegar aqui te prometendo mundos e fundos, como é que eu vou voltar? Não vou ter cara, então eu não vou conseguir construir nada, porque eu não vou poder voltar aqui para conversar contigo. Você não vai querer me olhar? Me olhar, é verdade. Então, assim, a gente tem que prometer que vai trabalhar, a gente tem que prometer que vai escutar, a gente tem que prometer que vai ser imparcial, que vai fiscalizar o que tem que ser fiscalizado, que não vai ser refém de ninguém. Eu acho que a independência também é primordial. Fundamental, é verdade. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com quem pinta um mundo cor-de-rosa pra gente durante a campanha, né, ou durante o mandato, porque não é bem assim que funciona. Porque depois então a realidade cobra o preço. Cobra o preço, é verdade. E eu acho que também hoje com a internet, inclusão digital, a pessoa ela pode falar assim, por exemplo, eu sou candidato a vereador, deputado, que seja. Eu falei assim, eu vou trazer o Maracanã, né, McDonald's, sei lá, vou inventar alguma coisa, vou trazer a Disney para Paraíba. Aí hoje a pessoa ela pode sentar, né, ou no computador, no celular, e digitar assim, qual a função do vereador? É isso. Ela dá um Google ali, rapidinho, ela... É isso. Tem a questão também de conhecer a pessoa, as redes sociais, né? Hoje você entra, ela tá lá, vê a ficha todinha da pessoa, quem é a pessoa. Você consegue saber quem é quem, né? Né? E graças a Deus, assim, igual você. Nós tá há quantos anos mesmo? Falou? Tô com 30. 30. Então, você tem 30 anos. Você é exemplo, você é um cara jovem, entendeu? Você é empreendedor, você é pai, você trabalha, você estuda, e ainda pensa em ajudar o próximo, na vida pública. Então, um exemplo assim, você acaba sendo um exemplo para a galera mais nova, né? Que olha assim, tem um cara ali que regula idade comigo, que ele, devagarzinho, mas ele tá fazendo o trabalho dele. Eu, vou pegar, vou sentar, eu vou também... É possível conseguir, entendeu? A pessoa acaba sendo uma inspiração para a galera também, né? E assim, Felipe, eu nunca tive padrinho, né? Eu nunca tive... Como eu falei, meus pais são professores. Nunca nada caiu no meu colo de graça. Então eu procuro falar isso para a molecada lá que a gente encontra. Tudo foi com muito sacrifício, foi com muito estudo, foi com muito suor. E a gente não pegou um avião, a gente pegou um fusquinha ali e foi indo. E a gente está conseguindo chegar onde a gente quer chegar. Né? E aí você citou a paternidade também, que eu acho que foi uma coisa que aconteceu na minha vida que mudou completamente a forma que eu passei a ver tudo. A gente sente o peso da responsabilidade. Né? Hoje, o meu maior orgulho é ser pai da Marina e do João, que está vindo aí. E a gente tem que tomar mais cuidado ainda quando a gente é pai. Primeiro porque a gente tem que fazer com que os nossos filhos tenham orgulho da gente. Eu não quero que a minha filha saia na rua e ninguém aponte o dedo pro pai dela. É verdade. Pelo contrário, eu quero que as pessoas falem bem do pai dela para ela. Verdade. Né, e para o João que está vindo. E eu preciso entregar um lugar melhor para eles. Então a responsabilidade é muito grande. Quando a gente assimila essa responsabilidade junto com a paternidade,
É pesado. É pesado. É. Eu sou pai Às também. vezes a gente se pega assim, caraca, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será sim. que é isso? Mas eu tenho certeza que boa intenção a gente tem, Papai do Céu vai iluminando o nosso caminho e a gente consegue direcionar nossos filhos no caminho do bem, com retidão, com honestidade, para eles terem orgulho da gente e encontrarem um mundo melhor também lá na frente. Sua filha tem quantos anos? Marina tá com 3. 3? Pô, legal. Eu tenho uma menina, né, igual você falou, pô, quando a gente é pai a gente muda, né? Minha filha chama Isabel, deve estar assistindo provavelmente. Muda muito, né, a nossa percepção da vida, das coisas. Poxa, quero deixar o mundo melhor, igual você falou, né? Sim. Fazer o possível para ir ensinando também no caminho reto, né? Sem dúvida. Cara, a responsabilidade de uma família, né, Felipe, muda muito a nossa cabeça. Hoje lá eu tenho a Ana, que é minha esposa, tenho a Marina, tenho o João, eu direciono tudo para eles. Isso. O tempo que eu tenho livre, a Ana me cobra muito, fala assim, tempo livre pra agência quase não tem, né? Mas eu falo assim, cara, calma que a gente precisa acertar as coisas, a gente precisa ir em busca do que a gente acredita, vai dar tempo para tudo. Isso. E hoje eu faço tudo por eles, cara. Faço tudo por eles, me dedico por eles, quero o bem deles, deixo de fazer outras coisas para direcionar a minha atenção, quero desfrutar dos momentos ali pequenos, né, mas que fazem diferença. Então, assim, a minha família hoje é tudo para mim. É tudo. E acaba sendo uma inspiração, né, como você está falando. Poxa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E hoje, né, como a vida anda muito, por exemplo, assim, tudo dinâmico, né, por exemplo, a internet, tudo é registrado. Daqui a 20, 30 anos, né, seus netos, né, o João, né, que tá chegando, pô, vai estar adulto, ele vai, pô, meu pai era fera, ele vai estar assistindo lá no YouTube, lá, vai ver no Instagram, o que for na época, vendo essa entrevista aqui, né? Tomara. Porque hoje, exemplo assim, para os nossos filhos, né, acompanhar os pais, os avós, vai ser bem mais fácil do que a nossa geração, né? É igual você falou que seu avô, né? Que seu avô criava gado, né? Alguma coisa assim. Então, exemplo assim, hoje, os seus filhos eles vão saber porque você contou, né? Sim. Agora os seus netos, eles vão ver você no seu dia a dia. Sem dúvida. Tá tudo muito rápido, né? A gente não sabe nem o que a gente vai encontrar daqui a 10 anos. É verdade. Tá tudo tão dinâmico como você falou que a gente fica até assustado. Fica assustado, tá diferente, né? Sem dúvida. Bebeu mais uma... Tinha mais água? Essa aguinha aí, cara. A gente vai falando, velho. Vai secando a garganta. Aí, ô Lucas, voltando ao direito, né? Lá na faculdade. Qual autor que você gostava mais na época da faculdade? Tinha um autor preferido, uma matéria preferida? Assim, cara, eu gostava muito de direito constitucional, que eu tinha os livros do Barroso, que até virou ministro depois da faculdade. Foi bacana a gente ver que o cara que a gente lia nos livros ali, a gente não tem a figurinha dele, né? Vê só o nome, depois você vê, pô, o cara virou ministro, o cara que eu li ali, a gente fica próximo de um autor quando a gente lê ele. E tem um cara que eu admiro bastante, que é um cara que me deu aula aqui em Três Rios, que é o professor Gaio. O Gaio é de Juiz de Fora, também é um cara que tem vários livros, é um cara que aumenta muito a nossa reputação aqui como curso. Também é um cara que eu admiro bastante. Você pensa em escrever algum livro no futuro? Felipe, não passou pela minha cabeça, não. Mas eu acho que a gente está acumulando bastante história para quando botar no papel sair alguma coisa. Vai bastante. Mas nunca pensei nisso, não. Vai pensando futuramente, quem sabe, né? Cara, eu sempre fui apaixonado em leitura, né? Eu gosto muito de ler, tô lendo alguns livros agora, tô lendo um que é da Gabriela Priori, que é Ideologias, que é um livro bacana também, que agora eu estou direcionando para política, as leituras. Gosto muito. E no mestrado, né, que você está direcionando, o tema já foi escolhido? Já foi. Quando a gente faz a inscrição lá, a gente tem que fazer um pré-projeto, né, do que a gente vai defender, a tese que a gente vai defender. E
a minha ideia inicial é, eu vou trabalhar no Eldorado, vou trabalhar o case lá do bairro, o que a gente vê, trabalhar a ausência de políticas públicas eficazes para o bairro, tentar entender o porquê que as políticas públicas não chegam na ponta, onde tem que chegar, e aí durante o estudo a gente vai destrinchar isso, vai relacionar com os ODS da ONU, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente pretende fazer um trabalho local lá, porque assim, o bacana das teses, segundo os orientadores falam, é você trabalhar alguma coisa palpável, alguma coisa que você pode ver resultado daquele estudo. Então não adiantava eu falar assim, vou estudar políticas públicas no Brasil. Sim. Você não vai ver resultado. Então você precisa dimensionar melhor o seu objeto de estudo, aí eu dimensionei. Primeiro eu tinha falado dos bairros, peraí. Aí ela falou assim, não, faz menor. Eu falei assim, não, então vamos fazer lá no bairro Dourado, que é um bairro que a gente já tem um conhecimento, a gente está construindo um conhecimento e uma identidade. Vamos trabalhar lá, vamos mostrar. A ideia é trabalhar um pouquinho do que o Bora vem fazendo, desse urbanismo social, relacionar com o que foi feito em outros lugares, entender por que política pública não chega lá na ponta, usar esse case lá do bairro que a gente está no mestrado. Ah, bacana, né? Acaba que, por exemplo assim, você enxugou, né, e caiu numa parte que você já tem o conhecimento, já tem o feeling já da situação, acaba ficando mais, assim, entre aspas, mais fácil. Sim, sem dúvida. De conseguir desenvolver o projeto, sem né? Sem dúvida. Pô, é muito bacana essa parte de desenvolvimento social, né? Socioeconômico, porque no bairro onde tem a população carente, eu volto lá mais uma vez, sem ser repetitivo, é na parte do exemplo, né? Aí o garoto, ele vai olhar, pô, o Lucas, né? O Lucas terminou o colégio, fez a faculdade, fez a pós dele, agora tá no mestrado, né? Mestrado ou doutorado também? Mestrado. Mestrado. Aí depois vai fazer o doutorado também. Não sei não, vamos ver. Vamos ver lá na frente. Eu acho que nem o Lucas nesse caso. Eu acho que a gente tem que também pegar, é uma coisa que a gente está lá anotadinho pra gente fazer, pegar dentro do próprio bairro aquelas pessoas que foram embora. Isso. É o cara que virou policial rodoviário federal, que a gente tem exemplo disso. É o cara que virou policial militar saindo daquele bairro. É um cara que abriu o negócio que deu certo naquele bairro. A gente quer agora, no próximo passo, trazer esses exemplos para justamente isso. Você mostrar as pessoas que saíram do mesmo lugar e deram certo, né? Fizeram acontecer, apesar de todas as dificuldades, conseguiram superar os obstáculos. A gente quer mostrar isso também, porque é o que você falou, né? Palavra não é suficiente. O exemplo, de fato, que vai arrastar essa galera, que vai impulsionar eles para ir além. Porque quando você tem o bom exemplo perto, que o garoto vê, ele fala, caramba, é legal, é possível, né? Quando entra, porque isso envolve muita questão também da criminalidade, né? Principalmente em periferias, porque o exemplo que a criança tem no dia a dia dela, né, na verdade, não é um exemplo que ela deveria ter, não são as referências que ela deveria ter, né? E isso aí, cara, me remete a uma passagem, não vou falar o bairro, mas em um dos bairros da cidade, uma vez eu estava, foi até durante a campanha, tava conversando com algumas pessoas, e aí veio um moleque de bicicleta, devia ter uns 10, 11 anos, com um relógio de pulso no tornozelo. Porque, né, a tornozeleira era onda, era bacana tu ter aquilo ali. Sim. E aí a gente vai, né, nas referências que o cara tem. Então, assim, é o que ele vê, não é culpa dele. E talvez nem seja culpa do cara também, que cometeu alguma coisa ali. A gente não sabe o que aconteceu. Isso. Mas a gente precisa mostrar os bons exemplos. Mostrar que por mais que no bairro dele exista aquilo ali, aquilo não é o maneiro. O maneiro é aquele cara que deu certo, aquele cara que estudou, aquele cara que atingiu seu objetivo, aquele cara que criou seu negócio, aquele cara que, né, é difícil. Melhorar, né? É muito difícil porque, infelizmente, hoje a realidade é totalmente diferente. Assim, a grande
ali, a realidade maciça ali daquele bairro é a criminalidade aumentando, batendo a porta, por causa de diversos fatores, pela Sim. falta de educação, pela falta de incentivo, pela falta de emprego, né? Os fatores são muitos. Né? E aquela criança vê aquilo ali, só que ela não sabe o que fez a outra pessoa chegar. Para ela só vê a pessoa lá, né, tirando maneiro, onda legal e aí a gente não sabe o que está atrás disso, e o caminho dela, infelizmente, não vai ser bacana. É verdade, E, pô, graças a Deus, né, os projetos sociais, né, as coisas vão melhorando aos poucos, né? Sim. É porque, por exemplo, 1 ou 2 que a sementinha é plantada ali, né, mais na frente ele vai passar para outro e as coisas vão mudando, né, devagar. Né? Se a gente fizer, cara, a diferença na vida de uma pessoa, Felipe, eu já tô feliz, assim. Isso. Que é uma pessoa que você mostrou um caminho bacana para ela, que ela te ouviu, que ela seguiu aquilo, que ela enxergou uma aptidão que ela não enxergava antes, que ela conseguiu vislumbrar um futuro que ela não vislumbrava antes. Estou feliz. Se forem 100, se forem 1000, melhor ainda. A gente vai lutar para isso. Mas é o que você falou, se eu conseguir plantar sementinha na cabeça de uma pessoa, eu já vou estar começando a ficar satisfeito ali, que eu vou estar vendo o resultado. Igual voltando à questão dos exemplos, né? Eu vejo a molecada hoje, né? É até um exemplo legal. Os barbeiros. Pô, sem dúvida. Pô, o que os barbeiros eles influenciam na molecada, cara? Cara, é muito bacana, né? Porque os homens foram ficando cada vez mais vaidosos. Então foi um mercado que expandiu muito. E a gente tem a molecada em Paraíba que é fenômeno, né? Tem o Renan ali no bairro Grama, tem o Juneco e o Zé Vieira ali na Rua das Palhas, que são meus irmãos. Tem o William Paulistinha lá no Liberdade. Tem uma galera. Assim, tem o Seixo na Ponte Preta. Pô, tô esquecendo de 1000. Tem o Sheik no Jatobá, o Ellison. Conheço um monte, já cortei cabelo em vários deles. E é muito bacana, porque você vê que os moleques crescem. Tem o Buti que tá em Portugal. É verdade. Né? O Buti começou em Paraíba, é de Paraíba e tá lá em Portugal cortando cabelo, cara, fazendo arte, né? Eu falo que eles fazem arte. Então, aí isso também serve também de referência pra molecada que fala assim, pô, tem um caminho que dá pra... porque assim, foi uma veia que eles acharam que foi certeira. E hoje eles estão se permitindo sonhar, estão conquistando os objetivos deles, estão, né? É verdade. Isso é muito bacana. Foi um belo exemplo que você deu dos barbeiros, que realmente fica estampado ali, que tem um caminho a ser seguido, que não é longe da realidade deles. Né? O cara ele consegue abrir dentro do bairro ali a barbearia e dar certo ali dentro. Muito bacana o exemplo, é isso mesmo. É igual da parte dos cursos, né? Igual do confeiteiro e tal. Cara, em Magé, no centro de Magé tem um cara que vende na praça cuscuz. Né? Ele estava desempregado e tal, começou... procurou um curso também curso com voluntários, né? Projeto social, ele fez o curso, né? Pô, tô pra te falar, o cara vende uns 600 cuscuz por dia. Que bacana. Então, são assim, os projetos, né? Acabam assim, não parecendo, mas pode fazer muita diferença na vida. E faz a pessoa acreditar, volto a repetir, né? A pessoa acredita que pode dar certo. Ela vê um caminho ali, se ela tiver perseverança, vai encontrar obstáculo pra caramba, vai passar perrengue pra caramba, porque, né, os próprios barbeiros. No começo, eu falo com o Juneco lá, ele fala comigo, assim, pô, a gente ficava sentado aqui jogando baralho e passando gente não entrava. É verdade. Agora, eu falo assim, pô, me fala quando tá vazio pra eu não ficar sentado 2 horas esperando. Porque deu certo. Então, assim, vai penar no começo, não é fácil. É um caminho difícil para quem resolve empreender dessa forma, mas é gratificante demais quando a gente vê o sucesso. Quando a gente vê dar certo. Verdade. E empreender, né, é o caminho, né? Porque, assim, nem sempre o cara ele vai ser um grande empresário, alguma coisa assim. Mas ele pode empreender dentro da própria empresa que ele trabalha, né? Porque, assim, às vezes ele fez o curso lá, estava lá no BOR, participando do projeto. Ele foi e
conseguiu um emprego, né, um estágio, um jovem aprendiz, alguma coisa do tipo. É dentro da empresa, ele aplicando a doutrina que ele aprendeu, por exemplo, o comportamento, o jeito de se portar, aquilo ali vai fazer aquele jovem vai ter sucesso também no Sim, sem mercado de dúvida, ele vai trabalho. saber Né? se portar dentro do ambiente profissional, né? E isso vai permitir com que dentro daquela empresa ele possa crescer, possa evoluir, possa atingir cargos melhores. E de repente, quando sair dali, vai ter a própria empresa dele. É verdade. Né? A ideia é essa. A ideia é essa. Daqui uns anos vai estar recebendo os ex-alunos lá para estar motivando o resto da galera nova que vai estar chegando ainda. Né? A professora de judô nossa, a Thaís, ela saiu de um projeto social, ela fazia parte de um projeto social, hoje ela é professora de judô lá do nosso, e a gente quer que mais crianças sigam esse caminho, que hoje eles são nossos alunos, mas que depois eles voltem para virar quem vai ensinar ali para a molecada, né? A gente quer que isso aconteça. Na época tinha um projeto muito interessante de judô. A Thaís é o quê? Thaís Isidoro? Ela é sobrinha do Wagner, né? Ele foi meu professor também num projeto social. A família Isidoro é um exemplo. Isso, né? É verdade. De família que se dedicou ao projeto social, que se entregou e com certeza moldou muita gente. É verdade. Valcil, Wagner. Sim. O Wagner, inclusive, tem um projeto muito bacana até hoje, que é o Refor Creative, que acontece lá no bairro Eldorado também. Ele tem umas parcerias com a Rural, com a gestão ambiental. É um cara que eu falei outro dia que ele fez, pô, tu é exemplo, cara. Você inspira a gente a seguir, porque apesar das dificuldades, você continua ali perseverando, entregando resultado, né? Faz um trabalho muito bacana de restauração de móveis, de restauração de estofados, cria os próprios puffs ali. O cara é bacana, leva a molecada para fazer o trabalho. É um cara... Bem interessante. É uma família, assim, que sempre... galgou no caminho do bem, que sempre entregou resultado, que sempre contribuiu com a sociedade, até verdade, hoje eles estão contribuindo lá. E na época, eu acho que eu comecei com uns 13, 14 anos a fazer judô, né? Aí comecei porque eu tava fora do peso, ainda tô ainda. Aí até hoje eu tô fora do peso. Aí acontece, só que eu lembro que aí eu fui, aí eles iam o Wagner ia na escola e tal, tinha um projeto da prefeitura na época. Aí incentivava a galera a participar, voltar à tarde para fazer o judô. Cara, eu lembro que tinham mais de 60 crianças que participavam. Isso só no Tio Lopes, onde eu estudei, lá no bairro Liberdade. Aí, exemplo assim, era um dia da semana em cada bairro, né? Aí, de vez em quando a gente ia dava para ir no Jatobá ou algum outro colégio, né? Eu ia no CIEP ou algum outro colégio. Cara, e toda vez que você ia, era gente pra caramba. Aí volta o papel do esporte, igual você estava falando, como o papel do esporte, como assim, o papel social do esporte, né? Que assim, o cara fala, pô, não vou pra bagunça porque eu tenho que treinar, vai ter um campeonato, não sei o que, o Sensei falou que isso não pode. É isso aí. Então é muito importante. É transformador, é muito importante. Entendeu? Hoje a gente está com mais de 100 alunos inscritos nas nossas atividades lá, entre adulto e criança, né? Então, assim, você vê que é bastante gente que está sendo impactada. E graças a Deus, né? Graças a Deus. Entendeu? E muito esforço também, né? Graças a Deus, esforço seu, da galera que tá lá junto contigo. Mais deles do que meu, cara, porque a galera agarra mesmo ali na frente. Não é fácil dar aula, tu sabe disso. Assim, a molecada às vezes extrapola um pouquinho e eles estão ali, não desistem. É muito bacana ver o que está acontecendo, né? Plantando a sementinha pro futuro. E falando em futuro, fala aí dos seus próximos passos, os planos pro futuro. Cara, assim, a gente falou muito disso aqui hoje. E eu falei que a política é a forma que eu vejo de fato, transformar as coisas. Às vezes parece ser até um clichê, né? Você fala, a política transforma a vida das pessoas. A política pode... Mas de fato é. É, verdade. De fato é. Hoje, se você canalizar seus esforços para que a política seja bem feita, para que a política de fato aconteça, a gente vai conseguir mudar a realidade não só de Paraíba, mas
da nossa região. Isso. Eu acredito muito nisso ainda. Então eu acho, né, que o futuro, Papai do Céu que manda, muita coisa pode acontecer. Verdade. Hoje tudo está muito dinâmico. Eu acredito hoje que meu futuro é na política. E eu acredito que se tudo der certo, a gente vai conseguir construir coisas muito bacanas. Bacana. Sabe, eu tenho me preparado para isso, eu tenho estudado, eu tenho buscado me aperfeiçoar, eu tenho buscado me aproximar de pessoas boas, que isso é muito importante também. Ninguém faz nada sozinho. É verdade. A gente precisa estar acompanhado de pessoas do bem, de pessoas retas, de pessoas que acreditam na mesma coisa que você, para que as coisas aconteçam, para que a gente consiga construir. E a gente quer construir, né? A gente quer construir um caminho bacana para a nossa cidade, a gente quer avançar em muitas coisas que precisam ser avançadas. Eu acho que eu não vou fugir desse caminho político, não. É hoje o que eu vejo, o que eu vislumbro. Quero terminar meu mestrado daqui a 2 anos. Né? Meu mandato na Rural dura mais 3 anos também. E meu filhote vai nascer. Né? O futuro é isso. São essas coisas que a gente tem almejado, tem buscado, tem trabalhado para que aconteça, porque nada acontece do dia para a noite, tudo é construção na nossa vida. Na política não é diferente, na faculdade não é diferente, na vida pessoal não é diferente. Então, assim, eu sou um cara muito pé no chão, procuro dar um passinho de cada vez, vou tentando construir aos poucos o que a gente vai, né, alcançar, o resultado que a gente vai atingir lá na frente. E a gente está aí, a gente está caminhando, colocando um tijolinho para o nosso muro ficar grande. Devagarzinho vai longe, né? É isso aí. Se Deus quiser. Pô, eu quero te agradecer, né, pela ter vindo participar com a gente. Futuramente vai voltar também, já com o neném já nativa, com mais novidades ainda, mais Só projetos. Tá? Muito obrigado. Aí quero agradecer também o pessoal lá da Sumicite, o pessoal da barbearia lá do Vicente também, que ajudando. Agradecer o Léo, estúdio novo. Galera que quiser gravar um podcast, só procurar o Léo. Felipe, eu que te agradeço a oportunidade, né, de estar falando um pouquinho aqui sobre a minha vida, sobre o que eu acredito, sobre o que eu penso. Acho que é importante a gente compartilhar isso, para a gente tentar atrair pessoas que pensam igual, para a gente poder conversar, para a gente poder discutir, para de novo poder construir. É verdade. Né? Eu acho que a construção conjunta é que vai fazer as coisas darem certo. Verdade. Então, assim, obrigado pelo espaço, obrigado ao Léo, né? Parabéns pela estrutura mais uma vez. Obrigado aos patrocinadores que você já citou aí. E conte comigo quando precisar, quando quiser bater outro papo, estou à disposição. Quando quiser ir lá conhecer as nossas iniciativas, tudo que a gente está trabalhando, fica à vontade, a casa é sua. Beleza. Não só você, mas a galera que está assistindo também. E é isso. Vamos trabalhar para tudo dar certo e para a gente construir coisas grandiosas. Show de bola. Conta comigo também. Obrigado, irmão. A gente vai junto essa caminhada aí. Valeu. Obrigado. Foi? Foi. Chique. Deu certo? Deu quanto tempo? 9 horas já. 1h06. Caraca. Boa. E ficou bacana? O que você achou, Léo? Ficou ótimo. Pô, vocês não erraram uma vez? Tá bom demais. Obrigado. Pararam uma vez só pra beber água? Mas deve ter sido repetitivo às vezes, né? Não. O papo ficou bem legal. Ficou legal? Bem legal. Aí quando tu subir, tu me manda. Vou te mandar. Que aí eu vou ver até de fazer uns